Nanã Baruquê, Iabá da sabedoria. Nanã é, por excelência, uma grande mãe que resguarda a memória ancestral. Nanã é também uma poderosa orixá das águas, dos lagos, da lama e da chuva. Para a gente entender a poesia de uma justiça que vem de outro plano, a gente vai olhar agora para 3 notícias de uma forma um pouco diferenciada. Só vem que é carnaval. Eu não me atrevo aqui a abordar esse tema se não trazer só as notícias. Não é uma questão assim de muito respeito até ao lugar de fala que as pessoas têm, e o Anderson aqui hoje ele vai ser a autoridade nesse tema. Olha só, nós temos aqui uma notícia que eu vou trazer para vocês, envolvendo aqui o carnaval, da Vai Vai. A Vai Vai, ela foi desalojada da quadra no Bexiga por causa das obras do metrô lá em São Paulo e foi fazer ensaios no Pacaembu. Essa notícia aqui, eu não coloquei a data, mas eu acho que, se eu não me engano, é de setembro de 2021, por aí, julho de 2021. A escola de samba fez um acordo com a empresa responsável pelas obras e receberá a nova sede em outro local em 9 meses. O terreno que abriga a escola será construído uma estação da linha 6 laranja do metrô. Então, beleza. Aí, nós tivemos, há alguns meses depois, acho que isso aí já foi na metade de 2022, julho de 2022, cerca de um ano depois, um sítio arqueológico é encontrado durante a escavação de obra do metrô na Bexiga, na área da antiga quadra de escola de samba Vai Vai. Samba, tá ligado? Samba. E olha só, especialistas acreditam que os achados são materiais deixados por quilombolas, descendentes dos povos escravizados. No local está sendo construída a futura estação 14 bis. As obras não foram interrompidas. Olha só, a gente teve ali a descoberta de um lugar que pertenceu, que foi um quilombola, que pertenceu a povos que vieram escravizados da África. E talvez, não sei qual o motivo, não pararam a obra, não deram a importância necessária para pesquisa, para levantar uma história, porque a cultura africana, ela é maravilhosa. É uma pena que ela tenha chego na forma como ela chegou no Brasil, né? Não tenha vindo de livre e espontânea vontade, tenha vindo na forma dessa coisa horrenda que foi a escravização. Mas são povos maravilhosos e são povos que resistiram. E as figuras dos quilombolas são importantíssimas, até para a gente tentar fazer as pazes. Eu acho que vai ser impossível fazer umas pazes plenas com o passado, mas para a gente tentar resgatar muito desse aspecto. E aí, eu coloquei aqui, o sítio arqueológico foi encontrado, mas não pararam as obras. Só que nós estamos tendo uma grande quantidade de chuva. Nanã. E a chuva alagou o sítio de trabalho e o sítio arqueológico. E, segundo a informação do blog de notícias do site de Notícias Áfricas, a ação na justiça pede a paralisação imediata da obra do metrô Saracura após o alagamento do sítio arqueológico, lá do Bexiga. A suspensão, eles estão pedindo com urgência a suspensão das obras do Bexiga. Integrantes do movimento Mobiliza Saracura, Vai Vai, entraram na terça-feira com uma ação na Justiça Federal de São Paulo para garantir a preservação do sítio arqueológico, encontrado onde está o canteiro de obras da futura estação 14 bis na linha 6 laranja. A ação judicial foi feita após o local ter ficado completamente alagado com a forte chuva que caiu da cidade, danificando a estrutura que estava sendo montada para novas escavações no local. Ou seja, nós estamos aqui diante de uma descoberta de um sítio arqueológico que não paralisou as obras como deveria. Deveria ter sido paralisadas essas obras para ter sido feito um estudo para ver a amplitude disso. Tá? Tem o aspecto econômico, mas tem um aspecto cultural e histórico muito grande, muito forte. Não que você necessariamente não vá construir. Você pode, mas paralisa a obra, faz o levantamento, faz a coleta das peças. Eles poderiam sim suspender. Não suspenderam. Aí o que aconteceu? Chuva. Muita chuva, e agora nós estamos dependendo da justiça acatar esse pedido. É poético, não é, Anderson? É o seguinte, isso daí é uma situação muito grave. Eu vou tentar iniciar por Geraldo Filme. Geraldo Filme foi um baluarte da história da Vai Vai. Para quem não é da capital de São Paulo, a Vai Vai é uma escola de samba que vem desde a década de 30, da época que era cordão. O que era cordão? Era a época que você não tinha sambódromo. Então as pessoas desfilavam, as escolas desfilavam na rua, no centro da capital, e aí tinha um cordão só para ajudar ali a
as pessoas se posicionarem, né? Então ficou da época do cordão. Geraldo Filme, ele foi eu tenho o hábito de brincar ou não, falando que ele é o Candeia de São Paulo, ou Candeia Geraldo Filme do Rio, que são dois intelectuais que pensaram negritude e movimento negro dentro do samba, né? E Candeia, por exemplo, eu até aconselho quem quiser, que eu vou fazer uma propaganda, mas fazendo, amanhã tem um programa que vai passar na Fórum, que eu falo de samba e democracia, trouxe ex-presidente do Camisa Verde e Branco, Cláudia, que falou sobre orixás na Vai Vai, e conta um pouco sobre algumas histórias do carnaval, principalmente de São Paulo. E para que eu estou falando de tudo isso, para fazer a introdução? Porque não tem como não fazer, para vocês entenderem o que é a gravidade da situação. O Geraldo Filme, ele cantou o seguinte: o samba não levanta mais poeira. Asfalto hoje cobriu o nosso chão. Lembranças eu tenho da saracura. Saudade tenho do nosso cordão. Bexiga hoje é só arranha-céu e não vê mais a luz da lua. Mas o vai-vai está firme no pedaço, é tradição e o samba continua. Esse é um samba exaltação da Vai-Vai, que fala o que nessa letra? Que apesar da modernidade da região da Bela Vista, a Vai-Vai continua nesse lugar e continua com a sua história e tradição. Fernando Penteado, por exemplo, que é um homem hoje de mais de 70 anos, teve os avós se conhecendo na Bela Vista, naquela região, e fez gerações de famílias. Então, os espaços têm história. Ninguém derruba o Coliseu ou a Ágora na Grécia, mas no Brasil é muito simples você apagar onde tem história, em especial negra e indígena. E aí temos uma questão. Eu aconselho a vocês lerem um pouco sobre o sítio arqueológico no bairro da Liberdade, que um grupo chinês queria montar um prédio que estava empurrando a Igreja dos Aflitos, poderia acabar com essa igreja, e a obra só foi parada porque também se achou um sítio arqueológico lá com ossadas de escravizados que eles iam jogar fora. E parabéns ao trabalho do IFAM e do pessoal da comunidade da Igreja dos Aflitos, que eu participei no início ali também, conseguiu fazer com que tomasse outras soluções respeitosas àquele espaço. O Vai-Vai é uma entidade do carnaval. É como Mangueira, Portela, é como Mocidade Alegre, Camisa Verde e Branco, Peruche. E quando você tem uma situação que você tira essa escola da onde ela está e leva ela para qualquer que for outro lugar, você está falando assim, a sua importância é diminuída. Quando você tem um sítio arqueológico que é desrespeitado e precisa de leis que protejam esse espaço, você vê o que é a sana predatória do mercado. Esse tal mercado invisível que a gente fala, quando esse agente que tem dinheiro quer fazer suas construções, desrespeita tudo e todos. Quer pôr o nome da estação de 14 bis. Qual é a identificação que tem 14 bis na história preta e na história daquela localidade? Se convive há muitos anos a Vai-Vai com a colônia italiana do Bexiga, ali. Agora vai ser, daqui a pouco, um local só da colônia italiana. Volta à Liberdade. Sabe como vai chamar aqui na capital? Chama a estação de metrô? Liberdade Japão, nada contra a colônia japonesa, mas eu vou te contar uma coisa sobre apagamento histórico. A Liberdade nasceu, a Nova Frente Negra Brasileira, que foi o primeiro partido político negro. Eles tiveram a audácia, no período de Getúlio Vargas, de fazer um candidato negro pela primeira vez. Eu vi uma pessoa aqui que falou que é da UP, da União Popular, que pôs como candidato na última eleição o Péricles, querido Péricles. Mas a Frente Negra já pensou isso lá atrás. E quantos de vocês sabem disso? Quantos de vocês sabem que ali tem a Casa de Portugal, que hoje o Lula fez muitos comícios ali dentro, era um lugar preto.
de bailes, que sabe por que era ali? Porque tinha a ditadura militar e você não podia falar de estratégia de sobrevivência negra e social em qualquer lugar. Então você usava bailes também. Então isso é história. Não é nada contra o italiano ou contra o japonês. Só que a nossa história, só para você ter uma ideia, existe... A Mônica Seixas veio no meu programa lá fora e falou que o Tarcísio está querendo pôr uma cartilha que o primeiro cotista foram os italianos, mano. Sabe? É um desrespeito à história de um povo que só dá a sua parte. Daí voltamos àquele outro corte. Na hora de punir, não é o Lehman que é punido. Sabe quem é? É o pobre trabalhador e o especial preto e periférico que está com a sua dívida no banco. Aí ele que não pode dirigir. Ele que tem que ter todas as penalidades do mundo. Aí aqui, novamente, por causa do vil metal, a gente vai ver que o maior dos problemas que Geraldo Filme cantou ali no início não é que o chão de terra, já não conseguimos mais ver o chão de terra. É que os prédios, a gentrificação, ela acaba com todas as histórias. Campos de várzea importantíssimos foram apagados por um prédio. Ah, mas são pessoas que estão morando. Você é contra a habitação? Quer dizer, são todas habitações de classe média, porque quando é popular, a gente sabe qual é a dificuldade. Então, a gente tem que discutir direitos humanos com Silvio Almeida, e eu estou tentando trazer Silvio aqui, tá? Eu já estou iniciando a conversa, porque a gente tem que falar de direitos humanos, a gente tem que falar de preservação de cultura com o João Jorge, maravilhoso, que foi do Olodum, construiu o Olodum e está construindo uma Fundação Palmares agora com dignidade. Porque senão a gente apaga tudo. O problema, gente, é a história. Daqui 100 anos, sabe o que vai acontecer? Você não vai mais saber que a Bela Vista tinha uma escola de samba tradicional chamada Vai Vai ali. Você tem esculturas de mulheres importantes aqui que não tem nome na escultura na cidade. Essa que é a grande questão. A questão aqui é que a gente tem que entender que não é simplesmente mudar Vai Vai de um lugar. Quando você muda a história. Você não tira o pattern, você não tira uma água, você não tira um Coliseu de Roma, você não tira uma Torre Eiffel de lugar. Não é só pelo tamanho, é porque em volta disso tem a sua história. Estão querendo apagar a história. Nanã está chovendo, que é lágrimas de quem quer que a história seja preservada. Desculpa se eu me alonguei.